Eu quero só aqui também aproveitar e registrar a presença do Bins, diretor institucional do CIE. O CIE é um dos apoiadores do nosso evento. Muito obrigado pela presença, Bins. O presidente do CREA está presente? Não. Ah, por favor. Só um minutinho. Bom, espero que tenham gostado. Muita gente já saiu, mas vocês viram que seria um filme que poderia ser bem mais transmitido, né? É uma aula, só que num filme, né? Então, nós precisamos aprender mais sobre esse tema e realmente tentar reverter algumas coisas que estão aí. Eu chamo, então, à mesa o Melvis Barros Júnior, presidente do CREA-RS. O CREA é nosso patrocinador. Malu Ribeiro. Gilmar Zampieri. E o José Alberto Wenzel. Boa noite. Todos vocês que resistiram o frio, né? Nós vamos fazer um pequeno debate aqui sobre o documentário A Lei da Água, né? E temos aqui como debatedores na mesa a Malu Ribeiro, que é coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SS Mata Atlântica e representante da entidade no Conselho Estadual de São Paulo de Recursos Hídricos, uma das fundadoras do Fórum Nacional de Comitê de Bacias Hidrográficas em 2000, jornalista com especialização em políticas públicas e gestão de recursos hídricos. Boa noite, Malu, bem-vindo ao nosso debate. Temos também aqui, ao nosso lado aqui, nosso amigo, presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, analista ambiental da FEPAM, exerceu os cargos de secretário do Meio Ambiente, chefe da Casa Civil e de Relações Institucionais do Estado do Rio Grande do Sul. É geólogo, mestre em desenvolvimento regional, área técnico-ambiental pela Unisc. É o geólogo José Alberto Wenzel. Obrigado, Wenzel, pela participação. E temos o Gilmar Zampieri. Gilmar Zampieri é representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, graduado em Filosofia e Teologia, com mestrado nas duas áreas. É professor de Teologia Fundamental na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade, franciscana em Porto Alegre. Autor do livro A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal. Obrigado por participar desse debate. Também como mediador, né, eu vou só tentar levantar um pouco um tema para discussão aqui. Talvez o Estado brasileiro, né, quando se fala em Estado brasileiro, se fala nos entes município, Estado e própria República, são os maiores poluidores e contaminadores da água no Brasil, né? Talvez até por uma história de ocupação populacional no Brasil, né, se colonizou o Brasil através dos rios, né? Então, as grandes cidades brasileiras, a grande maioria dos municípios está do lado de algum rio e de alguma fonte de água. E no Brasil não se teve, ao longo dos anos, a preocupação ambiental de tratar o esgoto. Então, praticamente todo município, cidade como Porto Alegre, prefeito Fortunati salientou, tratava apenas 29% do esgoto de Porto Alegre, né? Então, isso é um problema bastante grave, né?
Mas, ao mesmo tempo, desde a idade primitiva, o homem ele se preocupa em armazenar água, né? E a reserva de água que garantiu a sobrevivência do ser humano ao longo dos milênios. E aqui no Brasil, nos últimos anos, se vê um combate muito feroz, que na minha visão está errado. Combate muito feroz aos grandes reservatórios de hidrelétricas. Os grandes reservatórios, eles têm uma função bastante importante de regular a vazão, né? De acumular reserva hídrica, né? O Sudeste agora passou por uma grande crise. Se não fossem os grandes reservatórios, talvez tivesse uma situação de calamidade pública, né? Então, eu acho que são dois temas muito importantes para vocês analisarem, né? Esses dois aspectos, né? Porque a técnica e a ciência, ela vem há muitos anos aqui no Brasil, e nós temos exemplo de Itaipu e outros grandes reservatórios, que praticamente nenhum dano ecológico de monta significativo ocorreu. Trouxe muito mais benefício do que, na realidade, prejuízo ao meio ambiente. Então, me parece que devemos repensar um pouco esse combate extremamente duro que se faz no Brasil, a implantação de grandes reservatórios para a geração de energia elétrica. Então, esse tema da poluição em função dos esgotos das cidades, do tipo de ocupação que se gerou no Brasil, e a geração de energia através dos grandes reservatórios de hidrelétricas, seriam dois pontos que eu gostaria de ver vocês fazerem uma exposição para enriquecer o nosso debate aqui. Não sei, começa com quem? Vamos começar com a jornalista, que tem mais desinibição, normalmente. É uma questão de gênero também, né? Eu sou a única mulher aqui na mesa. Exatamente, Malu. Eu acho que essa questão, em primeiro lugar, o filme diz tudo, né? Não ouvir a ciência e seguir lobbies setoriais para estabelecer legislações é uma doença pela qual o Brasil precisa se tratar, né? A gente estava assistindo aí, depois da tragédia de Mariana, que o Código de Mineração, ninguém estava nem prestando atenção nisso, por causa da crise política institucional no país, estava sendo feito por lobbies do setor minerário. Então, você não pode ter uma legislação para um país feita por um único setor. E não ouvir a comunidade científica é um absurdo. Em relação à questão do uso da água, o olhar da água dos grandes rios brasileiros só para um único usuário, no caso do setor elétrico, trouxe para o país grandes danos irreversíveis. Ao mesmo tempo que é extremamente positivo uma Itaipu binacional, hoje, Cultivando Água Boa, por exemplo, que é esse programa que passou no filme, premiado internacionalmente, reconhecido pela ONU como um grande programa. Mas, por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Tietê, assim como a do São Francisco, que são dois rios teimosos, né? Eles estavam próximos, nascentes próximos para seguir o caminho do mar, e eles não venceram escarpas e correram para o interior. Então, o Rio Tietê é um rio de 1.100 quilômetros que corta São Paulo de leste a oeste. O São Francisco, todos os estados dessa grande bacia. Ao olhar para o Rio Tietê, em 1910, né, para a geração de energia elétrica para o setor têxtil, que foram as nossas primeiras indústrias, o que se fez, né? Então, vamos construir algumas hidrelétricas, retificar o rio, que tinha meandros, né, que tinha suas várzeas, afastar por uma questão sanitária, porque não se tinha saneamento, mas já se tinha problema de saúde, né? No período modernista. Então, afasta-se as pessoas das várzeas, retifica-se os rios e usa esse grande rio para produzir energia. Então, foram feitas 8 grandes hidroelétricas que transformaram aquele rio de corredeiras e cachoeiras do interior paulista, que levou bandeirantes e bandeiras para desbravar os sertões, em grandes mares, né? Na porção mineira, a mesma coisa, são os famosos mares de Minas. E, com isso, afastou-se o convívio das populações desses grandes reservatórios. Esse foi o modelo, primeiro, de uso prioritário para um único setor, e não de olhar a água para seus usos múltiplos. Ao se retificar o Rio Tietê, por exemplo, vou contar do Rio Tietê, que é a minha casa, minha comunidade, minha história, né? Eu me chamo Ribeiro porque os ribeiros são os moradores de beira de rio. Malu Ribeiro, como os portugueses, morador de beira de rio.
eu nasci em Itu, né? Não sou tão velha assim, aprendi a nadar no Rio Tietê, perto da primeira hidroelétrica do Rio Tietê, a barragem de São Pedro, construída em 1910, uma usina de São Pedro, aproveitando as corredeiras naturais do Rio Tietê. Quando eu tinha 20 anos, o rio já estava completamente morto, cheio de espumas, e nenhum pescador, ninguém mais chegava nele. Mas o que afastou as pessoas do rio foram as grandes hidroelétricas. Aquele modelo de grandes hidroelétricas, primeiro matou toda a fauna, né? E ao se construir as hidroelétricas daquela forma, não se tirava o que existia embaixo. As cidades ficavam, as igrejas ficavam naquele lago, as florestas, e tudo aquilo apodrece, cria um grande volume de água que fica indisponível para uso, e com a mudança de temperatura, entre temperaturas, águas frias e quentes, essa água de baixa qualidade sobe, a água boa desce, e com isso você tem mortandade de peixes, espécies que não se proliferam. Então, isso foi um modelo. A partir da Constituição de 88, do licenciamento ambiental no Brasil, que é um outro instrumento que o Congresso tenta mudar via PEC 65, via projeto de lei do Senado, tem 14 projetos tramitando hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais 5 no Senado, para acabar com o instrumento do licenciamento ambiental. Então, a partir do licenciamento ambiental no direito brasileiro, no direito ambiental brasileiro, passa-se a discutir o instrumento do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente para uso, então, e apropriação de bacias hidrográficas para geração de energia elétrica. E aí você tem o conceito, então, de, ao invés de grandes reservatórios, mudando toda a dinâmica hídrica de uma bacia e a cultura daquelas populações ribeirinhas, né? Uma coisa é a gente falar de Itaipu, outra coisa é falar de Belo Monte, uma coisa é falar de Sobradinho, outra coisa é falar de Cachoeiras e Macucu. Então, tem lugares em que é inadmissível. Tem lugar em que aquele reservatório, hoje, de uso múltiplo, ele serve para abastecimento público, para dessedentação de animais, produção de alimentos, para chuvas, para regulação climática. Ele tem a função de uso múltiplo. Mas quando você cria um reservatório gigante, como, por exemplo, a represa Billings, né? O engenheiro Billings, quando fez a represa Billings, em São Paulo, o que ele fez? Ele aproveitou o volume de água do Rio Tietê, fez uma reversão da bacia do Rio Tietê, que ia para o interior do estado, para a Serra do Mar, e aproveitou, por queda natural, a hidrelétrica mais barata do mundo, que é a usina de Henry Borden. Ela cai de São Bernardo do Campo, do alto da Serra do Mar, em São Paulo, por gravidade gera energia em Cubatão. Com isso, joga mais água no rio Cubatão, impede que o mar adentre e deixe aquela água salobra, então essa água passou a ser aproveitada ali na região do polo petroquímico de Cubatão. Na década de 20 até a década de 40, isso foi positivo, foi uma obra extremamente revolucionária. Nos anos 70, isso virou um caos, porque ao se olhar para aquele reservatório só para gerar energia, ele era um reservatório imenso, maior que o sistema Cantareira, que todo mundo viu na região metropolitana, mas de água podre, da cor dessas cadeiras. Porque não se pensou no uso múltiplo daqueles reservatórios. Apenas a partir da Constituição de 88, aquelas águas passaram a ser olhadas, então, com a possibilidade de se tornar um manancial e de ter capacidade de uso múltiplo. Só que, para despoluir aquilo agora, que está ocupado de forma desordenada, que, enfim, teve todo esse histórico desse processo, nós vamos levar mais 40 anos e investir mais de 2,5 bilhões de dólares. Então, o uso hoje de um recurso natural, de um bem coletivo como a água ou as florestas, para um único setor, não é mais admissível. Eu acho que é isso que o Código Florestal chama a atenção. Ao se pensar na expansão, por exemplo, da soja e do gado na Amazônia, ou da geração de energia na bacia amazônica, no modelo como foi feito,
sem projeto executivo, com pré-projeto, com editais, com tudo isso que a gente está vendo aí na Lava Jato, que não vem ao caso, mas, ou seja, com a falta de projetos técnicos, ao se fazer uma licitação só com projeto básico, você tem muito pouco elemento para que um estudo de impacto ambiental seja feito só para legitimar aquele empreendimento. Então, o Brasil ainda não usa, por exemplo, um instrumento estratégico como a avaliação ambiental estratégica, ou avaliação ambiental integrada, e passa a atender questões pontuais para legitimar. Eu acho que não dá para nem só defender os grandes reservatórios, nem só para criticar. Tem lugares que é muito bom, é extremamente adequado, é uma tecnologia limpa, se for feita com todas essas medidas mitigadoras e com as compensatórias adequadas, viabilizando o uso múltiplo da água. Do contrário, não, é retrocesso. Esse tema é muito importante, porque aqui no Brasil, né, até passou um pouco agora, né, a transposição de São Francisco, né, em que se vai bombear 1% da água que iria para o mar. Né, um projeto que é muito atacado e muito defendido, né, tecnicamente, né, pelos dois lados. Né, a própria engenharia brasileira atacou e defendeu esse projeto. Né, então, cada um tem uma visão estratégica dessas questões da água. Eu acho que, Wenzel, eu gostaria que tu fizesse as abordagens sobre esses temas aí. Bem, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar por ainda estarem aqui conosco, num dia frio de inverno, sinal de que o assunto motiva. Cumprimentar o nosso presidente Melvis e recomendo o artigo dele nesse material que foi hoje distribuído, tem uma revista do CREA, e tem um artigo muito interessante que trata de um dos assuntos que foi levantado no tema, que é a soja. O Rio Grande do Sul hoje tem 5,4 milhões de hectares plantados com soja, e o presidente do CREA coloca bem essa questão, que ele é bom enquanto elo de uma cadeia, mas não enquanto produto em si, faz uma relação com a tecnologia, ou seja, o quanto se depende de um produto e o quanto isso significa de não solução de uma questão, inclusive econômica. Quero aqui cumprimentar a Malu, né? Cumprimentar o nosso amigo Frei Gilmar. Eu estou curioso para ler o livro, já li a resenha na revista Rainha ou Família. Eu li uma resenha, Família Cristã, há poucos dias. Tenho certeza que é muito interessante. Eu sou presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul e eu vou ler aqui um artigo, presidente. Depois eu vou dizer a data desse artigo. São florestas protetoras, todas aquelas que estando situadas nas altitudes, sobre encostas escarpadas, em pontos culminantes, arestas, cumes de montanhas, declives, ou que achando-se localizados na região das nascentes, em desfiladeiros e barrancos, à beira de rios e arroios, ou que suprindo, enfim, a insuficiência das matas de uma zona, servem de proteção contra as influências climatéricas, as assolações dos ventos, a quebra de pedras, os aluimentos dos terrenos ou depressões, as enxurradas ou inundações. Sabe de que ano é esse artigo aqui? 1900. Borges de Medeiros, aqui no Rio Grande do Sul, há 116 anos atrás, colocava esse artigo 168 na Lei 28, de 5 de outubro de 1899. 1900. E olha aqui o artigo depois, o 170, na mesma lei. Convindo evitar a devastação crescente das florestas protetoras, cuja exploração é regulada pelas disposições da parte terceira, daí vem o regulamento, enquanto não se fizer a delimitação da área florestada determinada no artigo anterior, recomendo, e será aos intendentes na época, seriam os prefeitos de hoje, que proibais o corte de madeira nas florestas marginais dos rios navegáveis e seus afluentes dentro de uma faixa de 7 braças.
uma braça 2,20, seria 15,40 metros. Contadas do ponto médio das enchentes ordinárias para o interior. E aí vai. 1900. Quer dizer, há 116 anos atrás, se a gente pegasse esse filme de hoje aqui, ele poderia ter sido passado naquele ano. E isso fecha com o que foi dito hoje, Beto Meixo, durante todo o dia. Não falta conhecimento. Quer dizer, claro que falta conhecimento. Nós, na Fundação, sempre dizemos assim, hoje não tem fundamento nenhuma lei que não tenha sustentação científica. Não tem nada que se possa aceitar sem sustentação científica. Mas não é isso o essencial que está faltando. Nem faltam procedimentos, nem faltam opções. Foram palavras que foram muito usadas durante o dia de hoje. O que então está faltando? É uma pergunta que provavelmente vai ficar no ar, mas eu ouso dizer que falta uma palavrinha mágica: reverência ou afeto com a natureza. Nós perdemos isso. Nós nos tornamos debatedores, por exemplo, só agora. Beto, quantos dias de natureza houveram agora? Dia 22 de junho, dia da biodiversidade. Dia 18 de junho, dia dos museus de história natural e assim por diante. Dia 5, toda aquela semana, semana do meio ambiente. Agora, dia 24, é o dia da Mata Atlântica. 27. Então, tem praticamente toda semana tem um dia relacionado com a natureza. Fóruns sobre meio ambiente para tudo que é lado. E aí o que se viu hoje durante o dia, e é pura verdade. Nós estamos falando as mesmas coisas há muito tempo. Quem esteve na Eco 92, eu estive lá. Quem esteve na Dinamarca agora, 2010 ali, na preparatória, estive lá. A gente ouve as mesmas coisas que a gente ouve aqui. Pode ir para qualquer parte do mundo. Lá em 1900, o Borges de Medeiros já dizia isso aí. Isso é uma lei. Depois se evoluiu para o Código Florestal, aí sim se melhorou, 65, e agora, 2012, nem isso que estava em 1900 nós estamos cumprindo. Está pior do que em 1900. Então, eu acho que essa é uma grande questão, presidente, e aí entra a questão que o senhor coloca, das grandes barragens da questão. Eu vou levantar um ponto que está nos martirizando na Fundação Zoobotânica. Nós somos os responsáveis, os coordenadores da lista verde, da lista vermelha, das extinções. A questão do dourado no Uruguai. Por que foi colocada na lista os salminos brasileiros, o dourado, na bacia do rio Uruguai? Por causa das barragens. Não é que as barragens sejam mal, a forma com que é feita. Não se pensou nos pescadores, 20 mil pescadores que estão agora lá, sem ter o que pescar. Estão proibidos de pescar dourado. Agora, está errado a área ambiental em dizer que não pode pescar dourado? Não. Ela está cumprindo com o seu dever. Nós não vamos abrir mão disso. Nós vamos manter a proibição da pesca do dourado. Aí qual é o debate? Ah, mas tem que rever essa proibição, tem que rever essa legislação. Olha, eu tenho dito em todos os encontros que eu vou, e muitos aqui na própria Casa do Povo, aqui na Assembleia, digo assim, gente, tem que olhar para frente, a lista está aí. Essa lista não foi feita à toa, foram 129 especialistas de 14 instituições, técnicos da mais alta capacidade, ictiólogos reconhecidos. Quer dizer, nós ficamos patinando nas mesmas coisas. E aí o Beto hoje, até a secretária colocava assim, que parecia que estava passando uma mágoa, mas eu te compreendo, Beto, não é uma mágoa. É um sentimento de quase uma impotência. É um sentimento de que as coisas não andam no ritmo que deveria se andar. Por outro lado, precisamos do desenvolvimento.
E aí, quando a gente vê ali pessoas da maior relevância política no país, agora ocupando cargos de grande relevo, inclusive Ministério da Agricultura e assim por diante, com uma visão totalmente desenvolvimentista, que a gente não é contra o desenvolvimento, mas nós somos, sobretudo, a favor da preservação. E isso precisa ser mantido, senão não tem sentido. Uma fundação zoobotânica, se ela não lutar pela preservação, eu sempre digo para os meus lá tem 47 pesquisadores, doutorados, pós-doutorados, das mais diferentes áreas. Eu sempre digo para eles, gente, a nossa função é de trincheira, a nossa função é de resistência. Nós vamos ser parceiro do desenvolvimento, contanto que, ressalvado isso, e é isso que nos motiva. Então eu quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui debatendo com vocês e para concluir, ao menos nesse primeiro momento, eu acho que nós temos que exercer a sabedoria da incerteza. Num momento que todo mundo quer ter grandes certezas, nós temos que fazer o inverso. Nós temos que ter a coragem de não termos certeza, de termos a cautela, de termos a previdência. E preservar significa isso, é trabalhar num campo de não tantas certezas, mas de convicções. Por isso que eu digo que nós somos da resistência, vocês são da resistência, os que estão aqui são da resistência. Porque nós não estamos pensando na saca de soja de hoje, nós estamos pensando na vida dos que vêm depois de nós. E isso vale a pena. Uma pessoa, para concluir nesse primeiro momento, me disse assim: Wenzel, o importante não é vencer, é estar do lado certo. E o lado certo é a natureza. Obrigado. Obrigado, Wenzel. Vou passar a palavra para o... o senhor é Frei? Sou Frei. Frei Gilmar Zampieri. Isso. A nossa abordagem mais filosófica, né? Eu tinha preparado um texto, mas é demasiado longo. Então, vou tentar ser breve, como é preciso nessas horas. Eu queria destacar, primeiro fazer eco e achar que isso que foi dito agora no final, esse paradoxo entre os valores morais, éticos e científicos e o poder econômico, que nessa quebra de braço a gente sempre dá a impressão que a gente perde sempre. É um sentimento de fracasso. E o documentário me parece assim desalentador no fio condutor. Quase que se bem que tem várias nuances, várias falas, vários momentos em que ele faz esse balanço, essa tensão entre o pessimismo e um quem sabe, né, um otimismo de que se reverta, de que se refaça, de que o processo de consciência possa vingar. Mas, de fato, é um paradoxo, porque a gente aposta tanto, eu, por exemplo, que sou professor também, aposta tanto na conscientização, na consciência, na mudança de hábitos, na necessidade de trabalhar novos valores, e percebe que a realidade é dura. E a impressão que dá é que o lado forte sempre vence. Um pouco apareceu também no documento, então é um paradoxo, daria para dizer, da própria condição humana. Mas, se me permitir, eu queria destacar uma questão, já que eu fiz um estudo sobre ética animal. Me permita só destacar um dado que aparece no documentário e que ele é de passagem, assim, e sem muito comentário, quase lacônico, de um dos entrevistadores, um dos especialistas. Mas é um dado bastante conhecido na área das ciências e na área sobretudo da direito dos animais. Os vegetarianos conhecem muito bem isso, os veganos.
que é o uso do solo no Brasil. Apareceu aí o dado que só 30% da terra agriculturável ela é de fato para grãos, que vai para o alimento. São 270 milhões de hectares, 60 milhões são usados para produtos, para grãos e, enfim, para alimentos que vai para o nosso prato diretamente. Os outros 210 milhões, significa isso 70%, é para a pecuária. Esse dado ele é tão impactante que mereceria um simpósio, um congresso, porque a gente tem que pensar nessas questões assim seriamente. É um outro dado científico, digamos, técnico, não é ideológico. Isso significa, em termos de seguridade alimentar, se a gente abdicasse ou diminuísse o consumo da dieta animalizada, faria um bem enorme para os animais, em primeiro lugar. O estudo que se tem nessa área e nas políticas públicas brasileiras é quase zero, mas está avançando o debate, está avançando lentamente no Brasil, diga-se de passagem, mas é bastante consensual entre os estudiosos, novamente, não é? Que é um erro a gente se basear numa na dieta animalizada, nas proteínas, sobretudo na dieta animalizada, por 3 razões. Primeiro, porque matamos 6 bilhões de animais todos os anos no Brasil, 70 bilhões por ano no mundo inteiro, 70 bilhões de animais. No Brasil há mais boi do que gente, vocês sabiam disso, né? Tem 210 milhões de cabeça de gado no Brasil. Isso é um impacto ambiental, do ponto de vista sistêmico, fantástico, porque se nós, no documentário aparece a ideia de que se aumentasse a tecnologia, se melhorasse a tecnologia, poderia-se colocar um boi a mais no mesmo terreno. Não é essa a solução não é técnica, até porque não se respeita a solução técnica, se respeita a questão do lucro, de quem tem poder econômico. Isso que vale. Mas o debate deveria ser mais no linha ético e não tanto técnico, nesse aspecto. Aspecto da segurança alimentar, nós estaríamos muito mais propensos a ter alimentos para todo mundo, e sobrando, e exportando, se fôssemos produzir grãos que fossem para ser consumidos pelo humano. 30% da nossa terra agriculturável é para pasto e os outros 30% são para grãos para os animais. E depois a gente come os animais, mata os animais, todos eles bebês ainda, né? Uma galinha, um frango a 39 dias, um porco há 2 anos, 4 meses, desculpe, um boi há 2 anos, todos bebês, de uma forma aparentemente sustentável, porque a gente os cria, mata, recria ao infinito e não aparece aos nossos olhos, que é um problema muito grave. Isso a gente não vê. Esse dado tem que colocar também no debate, eu creio. O documentário diz isso muito rapidamente, mas se fosse pegar toda a questão vista desde esse ponto da pecuária e daquilo que a gente usa quase como solução, claro, isso representa 20% do PIB brasileiro, ou 15%, ou 18% do PIB brasileiro, é uma questão econômica muito forte, mas não pode ser tratada só do ponto de vista econômico. Eu nem diria do ponto de vista dos animais o que é meu interesse, evidentemente, nós temos que pensar do ponto de vista do nosso direito de continuar matando os animais para o nosso consumo e do direito dos animais de não serem devorados por nós, evidentemente. Esse é o debate que me parece mais instigante. Mas mesmo do ponto de vista técnico, econômico, há um desperdício de terras que é uma irracionalidade, me parece, e que talvez pudesse,
desde esse ponto de entrada, repensar toda a nossa relação com a natureza, inclusive. Toda a nossa relação com a natureza. Porque a maioria do desmatamento, a grande causa do desmatamento no Brasil é a pecuária. É o soja, é a monocultura que é para exportação e para vender grãos para que os animais, para os animais do mundo inteiro, inclusive, não é só no Brasil, não. Então, esse ponto de entrada, já que tudo é, como diz o Papa, para concluir, tudo está interconectado, conectado. Se nós pegarmos todas as questões a partir desses dados, talvez o debate pudesse ser também tão instigante quanto todas essas questões que já foram colocadas. Bom, vamos fazer uma última rodada aqui, né, só para a gente poder concluir, até pelo adiantado da hora. Mas parece que o filme ele deixou meio de lado, assim, ele foi meio permissivo com o poder público, né? Porque no Brasil, quem mais polui os rios, os córregos, os lagos, é o poder municipal, basicamente, através do esgoto cloacal não tratado, né? E me parece que não há vontade política de se enfrentar essa questão, né? Se tenta legislar de outras, mas nessa questão não se avança, né? Não se obriga o município a fazer investimento mais pesado, né? E todas as áreas urbanas acabam degradando. Aqui nós temos, exemplo, Porto Alegre, o Delta do Jacuí, né? Que não se permite nada, mas se permite porque o Estado não tem o poder de polícia de impedir a invasão, né? Então está se invadindo todo o Delta do Jacuí, que vai virar uma grande favela em mais alguns anos, né? Já tem aí, segundo alguns estudos, em torno de 15 mil pessoas ocupando o Delta do Jacuí. Mais 10 anos, se não tem esse poder do Estado, nós vamos ter 50 mil pessoas, vai estar perdido o Delta do Jacuí, vão ter que urbanizar ele, porque nós vamos ter que realocar 50 mil pessoas, né? E a parte de recursos, eu sou grande crítico da política econômica do Brasil, independente do governo que esteja no poder, né? Nós vamos pagar em 2016 800 bilhões de reais para rolar a dívida pública interna do Brasil. Então, o problema do Brasil não é dinheiro. Se tu tem 800 bilhões de reais em 2016 para jogar no sistema financeiro nacional, para rolar a dívida pública sem abater nada do principal, nós não temos problema de dinheiro. Nós temos problema de gestão e de que forma vamos priorizar esses recursos. Então, nós não estamos priorizando para a infraestrutura, né? E aí a infraestrutura como um todo, a gente coloca essa questão do saneamento básico. Então, eu gostaria de que vocês fizessem uma abordagem sobre esse aspecto aí, né? Essa questão da permissividade e da falta de uma pressão maior sobre os gestores públicos para que se invista no tratamento de esgoto cloacal no Brasil. Quem sabe, Venza, tu começa com esse tema aí. Eu associaria, presidente, a outra questão. Por exemplo, a média de perda de água na canalização está em torno de 50% no Rio Grande do Sul. Água tratada. Depois que ela é captada na estação de captação, depois que ela é aduzida, que ela é levada até a estação de tratamento, aí ela vai para os reservatórios, dali há uma perda de até 50%, alguns lugares até mais, no Rio Grande do Sul, de perda de água tratada. Então, se a gente somar isso a toda essa questão de dejetos, de efluentes, de esgotamento, nós vamos ter um quadro bem sinistro aí pela frente, nessa questão. E aí, hoje, quando eu vi aqui a taxação sobre resíduos, sobre lixo, e a gente começa a se perguntar até que ponto se pode falar nisso. Até que ponto se pode solicitar à população, a nós mesmos, que se pague mais essa taxa. Será que ela já não está sendo paga através do desperdício? Será que ela já não está sendo paga e muito bem paga por aquilo que se deveria fazer enquanto poder público? E eu acho que sobraria dinheiro nesse negócio todo. Então eu concordo, presidente, que a questão da gestão é a mesma coisa da saúde, né? Agora, na saúde falta dinheiro mesmo, mas que também falta gestão, falta. Eu fui prefeito de Santa Cruz e lá nós implantamos, eu sou daquele período lá que se implantou a gestão plena e se assumiu compromissos enormes na área da saúde. E hoje quem sustenta
toda essa questão de saúde, esgotamento, na verdade são os municípios hoje. Eles bancam isso, né? Claro que tem a Corsã, tem tudo isso, uma parceria, mas se a gente vai olhar a fundo, o ônus mesmo está em cima dos municípios. Eu gostaria de associar, presidente, a um item ainda que passou no filme, mas me pareceu muito tênue, que é a questão da impermeabilização dos solos, já que a questão é a água, né? Aliás, é muito interessante o nome do filme, Beto. A Lei das Águas, e trata do Código Florestal. Mas justamente é esse paradoxo que você falava há pouco, Gilmar. Ele que é instigante, né? Mas, se a gente for olhar, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul hoje nessa questão? No início, no Rio Grande do Sul, nós tínhamos 20% do território gaúcho, em torno de 5,6, talvez 6 milhões de quilômetros quadrados, que eram de água, de áreas úmidas. Brejo, várzea, banhado. Sabe quanto nós temos hoje? 11% daquele original. O resto foi. E aí entra a soja, que está invadindo onde é que antes tinha arroz. Está invadindo o bioma pampa. Invadindo o bioma pampa, onde antes tinha pastagem, questão do gado, hoje vai soja. Tem espécies hoje desenvolvidas, diversas formas aí de trabalho elaborado, em que temos variáveis hoje que se dão perfeitamente bem em áreas inundadas. É soja entrando onde é que antes era várzea, onde é que era bioma pampa. Então, quer dizer, essas questões têm tudo a ver com a questão de saneamento, de água, isso está tudo interligado, né? Eu sou geólogo, então essas coisas, quando a gente passa da superfície e vai para a subsuperfície, a gente vai ver que não tem fronteira. Aliás, nesse ponto se conhece muito pouco da água subterrânea. Como é que isso funciona? Como é que abastece o lençol freático? Como é que funcionam essas plumas impactantes, esses passivos ambientais que são gerados, que no fundo vai tudo para a subsuperfície. Então, é um campo, por isso que eu digo, a sabedoria da incerteza. Nós não devemos ter medo disso. Nós não precisamos ter as respostas. O que nós não podemos ter é a afoiteza desenvolvimentista a qualquer preço, sem considerar isso. Então, eu ultimamente tenho falado muito dessa certeza, dessa sabedoria, de saber ver o inusitado, de perceber aquilo que a gente não percebe num primeiro momento, e que nem sempre modelos matemáticos, modelos científicos conseguem captar. Eu acho que nós estamos até bastante longe disso. Obrigado, Venzo. Vamos concluir agora com o Frei Gilmar Zampieri, né, Frei? Inclusive, essa questão, talvez o senhor possa abordar, que as zonas ribeirinhas, né, normalmente são ocupadas por subhabitações, pessoal mais pobre, né, e que sofre maior consequência, né, e acaba depredando também, até para a questão de sobrevivência, né, acaba cortando a mata ciliar e tal. Como é que o senhor vê essa ocupação no Brasil, o poder público sendo extremamente permissivo com as ocupações nas grandes cidades? Tem cidades pequenas, margens de rios, córregos, e a falta de preocupação, tratamento de esgoto e de enfrentar a situação pelo poder municipal. Como é que o senhor vê essa questão de forma global? Os pobres têm que morar em algum lugar, né? A eles sobra sempre o espaço pior. Eu mesmo não sou pobre, mas moro numa região em que eu me identifico com, e perto do riacho do Dilúvio, mas numa afluente que vai para o Campo da Tuca e Morro da Cruz. Então, eu sei o que é isso da cultura do descarte, e nessa cultura que no fundo, eu acho que teria que sempre questionar a nossa civilização como tal. Porque pegar as coisas pequenas, pontuais, é fundamental, e do ponto de vista técnico tem que sempre trabalhar com o pontual, mas, bom, é a mania do meu ofício, né?
a questão é de civilização mesmo. A pergunta que o senhor levantava antes, por que isso acontece? O Papa Francisco, no texto Laudato Si, que é um texto belíssimo também, que talvez mereceria debate em torno dele, onde ele inventa um termo, né, da ecologia integral. Nada está separado, tudo está interconectado, tudo está interligado. Quando ele fala da crise ecológica, ele diz não há propriamente só uma crise ecológica, é uma crise socioambiental. Eu até escrevi um texto crítico sobre o Laudato Si, dizendo que há mais que uma crise socioambiental, porque os animais não fazem uma parte do meio ambiente. E quando a gente diz uma crise socioambiental, os animais são ambiente? São meio ambiente? Não são meio ambiente. No conceito socioambiental não aparecem os animais. Os animais não fazem parte do meio ambiente, não são paisagem. Então, essa é uma crítica nesse aspecto, mas, de qualquer forma, ele diz socioambiental, e socioambiental é exatamente isso. Quando a natureza sofre, quando a crise de água, a crise de clima, a crise de poluições, os que mais sofrem são os pobres. Os que mais sofrem são aqueles que moram nas periferias, nos morros, nas encostas. O melhor seria não morar, sei lá, mas precisam morar em algum lugar e não há políticas públicas de habitação suficiente para evitar o que ocorre nas grandes cidades, né? Nossa Porto Alegre também, inclusive, as encostas, os morros, nos próximos aos córregos. E a gente, bom, o Fortunati antes disse, né, com o dilúvio, o que está emergencialmente sendo feito, porque isso não é solução. A barragem ecológica que é colocada para evitar que entre no Rio Guaíba, é interessante, mas o problema permanece constantemente. Teria que reeducar toda a cidade, e sobretudo aqueles que moram perto dessas regiões. O Papa Francisco, no texto que eu falei, no último capítulo, ele fala de uma linha de ações onde ele diz que tem que educar, uma nova educação e uma nova espiritualidade, criando novos hábitos, pular fora de um consumo obsessivo, porque tem a ver com isso também, né? Só há exigência de produção e de agressão à natureza porque o consumo da nossa civilização é exacerbado. Nós somos consumistas. Não tem matemática que aguente. Se na ponta tem quem consome, tem quem produz, porque quem produz está interessado no lucro. Então, isso é difícil de mudar, porque nós estamos num sistema em que parece que os grandes ideais eles se perderam por um ideal único, que é contar dinheiro, né? Isso é muito grave, digamos. É muito difícil de mexer nessa nossa cultura, e que no jogo do poder público com a iniciativa privada, sempre os próprios políticos ficam reféns do grande capital. No Código Florestal não é outra coisa. Todas as indicações técnicas, científicas, éticas, da ética do cuidado da natureza, tudo aquilo que a gente tem de melhor em termos de crença vai por chão, porque quem vence é o poder econômico. Então, eu não culparia, geralmente se associa muito isso aos pobres, os que moram nos morros, nas encostas, etc., que são culpados de degradação da natureza, etc., mas é um problema sistêmico, de fato, empurrados para essa situação também, e com políticas públicas com pouca absorção de melhora, de mudança desse quadro também. Obrigado, Frei. Malu, para concluir nossa mesa. Bom, cada um desses temas daria uma conferência, né? E são muito instigantes. Agora, esse código florestal, no filme chamado de Código da Água, ele podia ser também chamado de um código fundiário do Brasil,
Porque a questão de fundo que está aí nisso, de áreas que deveriam ser as mais valorizadas, que são as áreas de encostas e as áreas de mananciais, né, de beira de rio, que deveriam ser as mais valorizadas do território urbano, são aquelas destinadas à ocupação irregular, à pressão dos mais pobres, que foram expulsos e então foram ficando nesses lugares. A gente vai ter que ter uma mudança de valor aí, né? Uma mudança de paradigma. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que a gente possa rediscutir o pacto federativo no Brasil. O Brasil tem uma lógica federativa em que a maior prerrogativa é dos municípios no uso e ocupação do solo. Então, o município ele é o responsável pelo uso e ocupação do solo, pelo ordenamento territorial, ele é também o responsável pelo saneamento, porém, ele não é o único responsável pelos biomas, ele não é responsável pela gestão da água, né? E aí começa um conflito. Então, nesse Código Florestal, em que pese ele ter renegado a ciência, ele ter renegado 70% da população, que mostra lá no filme, fala que mais de 70% das pessoas não queriam o Código Florestal, apesar da dificuldade de quem mora na cidade entender o que era um Código Florestal e que mais parece um código rural, né, agrícola, do que um código de floresta. Ele não fala nada de floresta, ele só fala de agricultura, de anistia e de uso do solo, né, de tamanho de propriedade, e não de bioma, e não de bacia hidrográfica. Mas, quando a gente foi discutir a água no Brasil, no início dos anos 90, e a partir do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, a nossa esperança era que nós nos abstraíssemos do território político-administrativo, que é o território das cidades ou dos estados, para discutir o território da bacia hidrográfica ou do bioma. Como é que você vai querer a mesma política para um bioma pampa e para o bioma caatinga, ou para o bioma amazônico, ou para a Mata Atlântica? O Brasil é um país continental, né? E, portanto, com variações culturais, sociais e ambientais de altíssima diversidade. Você querer colocar todo mundo na roupa de tamanho único não fica bem para ninguém, né? Só se for uma Gisele Bündchen. Em roupa de tamanho único fica horrível para qualquer um. Foi isso que aconteceu com a legislação. Eu acho que a questão do saneamento, por que não se cobra do município? Você autua com grande rigor a iniciativa privada, em alguns casos onde se autua, por causa da contaminação de um corpo d'água, por exemplo, ou o pequeno proprietário por um pequeno desmatamento, mas o grande poluidor, o grande degradador, não. Então, ao dar uma anistia, como a gente vem dando para esses grandes desmatadores, para a omissão em relação ao saneamento, mais de 70% dos rios brasileiros são contaminados por esgotos domésticos, quer dizer, a nossa descarga do dia a dia das cidades não é mais o esgoto industrial, a gente anistia e a gente vai concedendo cada vez mais prazo. Então, não cumpriu a lei, aos inimigos a lei, né? Aos amigos as benéfices do rei. Essa cultura que eu acho que a gente tem que dizer não. E cabe a nós, porque a gente viveu agora um momento de que os jovens falavam assim, eu não gosto de discutir política. Política é uma coisa chata. Política, religião, ciência. Vamos, sei lá, fazer o quê, né? Entrar nas redes sociais e falar da vida alheia. Esse afastamento da sociedade do que estão fazendo em nome de nós, né? Porque os deputados estão lá produzindo leis, os vereadores estão produzindo leis, parece uma fábrica de pão de queijo, né? E uma sociedade que precisa de muita lei é uma sociedade doente. Porque se nós fôssemos cidadãos éticos, não é? A gente não precisaria de tanta lei para ficar regrando. E aí a gente faz um monte de lei e ninguém cumpre. Então, é comum dizer que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, tipo gripe. E a questão ambiental ficou assim. Se a gente cumprisse a Constituição de 88, nós não estaríamos aqui hoje, talvez estaríamos discutindo outras coisas. Eu acho que precisa acabar com isso, porque muitos dos políticos, prefeitos, tem prefeitos sérios e não sérios, deputados sérios e não sérios, mas a grande maioria se elege
com o voto dessas minorias, dessas comunidades que são levadas a ocupar esses espaços. São Paulo, por exemplo, nós tivemos invasão orquestrada por partidos políticos de todas as siglas. Não é culpa de um ou outro partido político, invadindo áreas protegidas e áreas de manancial, áreas de parque. Áreas de parque, inclusive, que foram criadas com compensatórias do Rodoanel Metropolitano, por exemplo. E essas populações invadiram essas áreas. Isso é orquestrado, porque você passa uma informação que só o poder público tem de quem está devendo imposto, que terra que está ali, que pode ser invadida, que não vai ter reintegração de posse ou ação judicial. Então, é uma sucessão de anistias e de omissão, porque a gente tem que fiscalizar isso, tem que dizer não para tudo isso. Agora, para não encerrar aqui achando que o mundo acabou, Beto, e que está todo mundo triste, nós ficamos aqui até tarde, eu sou extremamente otimista, eu acho que todos nós somos. Se a gente não fosse, não estaríamos aqui, né? Eu acho que a gente viveu um momento, estamos vivendo um momento crítico do país, um momento muito difícil, mas nós temos conhecimento, temos condições de reverter esse quadro e recuperar ainda o que é possível de recuperar. Muito obrigada. Obrigado a nossos debatedores, e está encerrado, e bom retorno aí. Vamos enfrentar o frio para retornar às nossas casas, hein? Muito obrigado. Amanhã, todos convidados, 9 da manhã, começa o outro painel. Tem que chegar antes para o credenciamento. Obrigado.